Nós temos uma ordenação processual nova que afirma a jurisprudência tem de ser coerente, íntegra e estável. Isso é uma norma improcedendo, que se aplica a juízes e tribunais. Se a jurisprudência tem que ser íntegra, coerente e estável, surge novamente a pergunta: por que nós vamos mudar? Mas por que nós vamos mudar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal? E aqui, então, presidente, eu trago uma série de doutrinadores no sentido de que há relativo consenso, de que a superação de um precedente exige que ele não corresponda aos padrões de congruência social e de consistência sistêmica, que se colhe da obra do professor Melvin Eisenberg, que fala sobre a natureza do sistema da common law, e para não deixar de citar uma grande doutrinadora nacional e que nos dá a honra de participar aqui no Supremo Tribunal Federal do gabinete do ministro Luiz Roberto Barroso, a professora Patrícia Perrone Campos, que também sustenta essa mesma tese no sentido de que o overruling deve efetivamente obedecer a uma profunda fundamentação. E assim assiste razão, digo eu, ao professor Michele Tarufo, da Universidade de Pádua, quando leciona que uma corte que sobre a mesma questão vai cambiando cada dia a sua opinião, não respeita a sua jurisprudência e terá escasso respeito dos cidadãos que são os destinatários das suas decisões. Palavras do professor Michele Tarufo. Concluo, portanto, presidente, que o Supremo Tribunal Federal, no caso ora posto de julgamento, não está legitimado, no meu modo de ver, com toda a vênia das opiniões em contrário, a promover essa modificação da jurisprudência à míngua da existência de razões suficientemente robustas para levar a cabo a modificação da sua jurisprudência. Sem a presença de uma motivação sólida, consubstanciada em argumentos novos, relacionados à justificação da superação do precedente, qualquer corte estará violando o magro papel de órgão de sobreposição na estrutura do Poder Judiciário, incumbido de manter uma jurisprudência estável, íntegra e coerente a respeito da Constituição Federal. Já, presidente, me encaminhando para o final, muito embora Vossa Excelência tenha sido de uma generosidade ímpar e tenha corrido um risco grave ao me oferecer todo o tempo do mundo, mas já me encaminhando para o final, eu queria fazer apenas... É um prazer ouvi-lo. Eu queria fazer apenas algumas observações da minha percepção particular. À luz do princípio da isonomia, o princípio da presunção de inocência de que só se pode iniciar a execução de uma sentença condenatória depois do trânsito de julgado, porque é uma presunção jure de inocência, efetivamente o ministro Marco Aurélio tem razão. Tem de se definir o liminar para liberar todos aqueles que foram presos, segundo a ótica, injustamente, por uma má interpretação da presunção de inocência. Pelo princípio da isonomia, não há outra solução. Por outro lado, senhor presidente, claro, a justiça é cega, os juízes não são. Será que nós estamos falando aqui de réus pobres? Só a Defensoria Pública que veio aqui sustentar. E também por dever de ofício para se acoplar ao ideário da advocacia, que é lutar pelas garantias. Eu não critico. Entendo que os advogados estão no seu papel. Mas, evidentemente, senhor presidente, os crimes que nós temos assistido e que são cobertos pela presunção de inocência não são crimes de pessoas humildes. As pessoas humildes, senhor presidente, elas não gostam de ficar devendo. Elas se preocupam, eu vou
levantar o meu FGTS para quê? Para pagar as dívidas que eu tenho ali na esquina, na padaria, na loja que me vendeu a geladeira. Não é deles que nós estamos tratando. Nós estamos tratando de pessoas que até podem não ter condições, mas que foram condenadas em segunda instância por aqueles delitos que nós analisamos na nossa turma diuturnamente por condenações em segunda instância, em que sempre fica em jogo essa questão da execução provisória. Traficantes, pedófilos, organização criminosa, PCC, há vários integrantes do PCC, há vários pedófilos, há vários traficantes de 900 quilos de uma tonelada de cocaína. Estão aqui os ministros Alexandre Moraes e Luiz Roberto Barroso, que não me deixam mentir que esses casos são levados em habeas corpus lá na turma e que foram condenados em segunda instância. Eu também confirmo isso, Fux. Não, e Vossa Excelência também. E acompanho Vossas Excelências. Pois é, mas eu não sei se depois de hoje vai continuar acompanhando, né? É claro que Vossa Excelência tem a sua independência. Decidiu. Ao menos não ficarei sozinho, isolado exato. na turma. Mas o ministro Bacorelli tem esse dom, essa bossa da combatividade. Ele fica sozinho, mas fica bem. Fico Fica comigo bem. mesmo, com a minha consciência, Exatamente. com a minha verdade. Vossa Excelência tem esse ato de dizer substancial. que julga de acordo com a sua ciência e consciência. Então, senhor presidente, como entendo que essa regra não perpassa, até pela lógica do razoável, eu também gostaria de refutar essa questão de que essa visão tortuosa da sociedade, ela é levada a efeito por uma opinião pública apaixonada ou por uma opinião pública construída à base de uma mídia tendenciosa. Absolutamente não, senhor presidente. O que hoje nós verificamos é que a mídia reproduz o sentimento social. A mídia reproduz o sentimento constitucional do povo. E mesmo assim, com a liberdade de imprensa que o Supremo Tribunal Federal chancelou, é muito comum ver no mesmo periódico um editorial a favor e um artigo contra. Porque não se interfere na linha editorial dos jornais. Então não tem nenhuma ingerência da mídia aqui. Aqui é sentimento constitucional do povo puro. Uma integrante da Corte Suprema, Justice Sandra O'Connor, ela julgou a mesma causa diferente em 2 casos. E perguntaram a ela, como é que a senhora julga esse caso? De uma maneira e depois julga de outra. E ela disse, nós não temos exército. Uma Corte Suprema vive da confiança legítima que o povo deposita nela. Por isso que não é ruim ouvir na Corte We Trust. Não é ruim, não. É bom. Isso significa dizer que a sociedade tem confiança no Supremo. E confiança legítima. Então, explicou ela. Hoje, o sentimento constitucional do povo é outro. Quantas vezes nós verificamos na história da Suprema Corte Americana, que foi, digamos assim, a grande corte de criação judicial do direito, que superou a escola francesa, que não ensinava o direito francês, mas ensinava o Código Napoleônico, que superou a glosa dos pós-glosadores. Suprema Corte Americana é um exemplo de criação judicial e se ajusta ao sentimento constitucional do povo. Isso não é ser pressionado pela opinião pública? Absolutamente. Isso aí significa dizer que se há um valor social em jogo, se há uma razão pública, o judiciário deve contas à sociedade, porque ele não está abdicando da sua independência para julgar nem A nem B. Ele está aferindo como é que a Constituição é perceptível pelo povo. E o professor Conrad Hess afirmava, a força normativa da Constituição está exatamente na coincidência do pensamento constitucional da Corte com o sentimento constitucional do povo. E o professor Peter Haberle, aqui citado pela ministra Rosa Weber hoje,
assentou que a Constituição não é de ninguém. A Constituição pertence a uma sociedade aberta de intérpretes da Constituição. Então, com essa afirmação de professores eméritos que estudaram a Constituição, como é que nós vamos dar as costas para o sentimento constitucional da sociedade? Absolutamente não é possível. E isso sem que nós percamos de forma alguma, senhor presidente, a nossa postura de independência. Mas a contramajoritariedade do Supremo Tribunal Federal está em declarar inconstitucional uma lei que vem da casa do povo. Aí ele é contramajoritário. Mas o Supremo Tribunal Federal não é contramajoritário para dizer eu não quero saber como é que a sociedade pensa sobre a Constituição. Não é assim. Ontem foi aqui citado com muita propriedade pelo ministro Luiz Roberto Barroso que a lei de introdução ao Código Civil, a velha lei de introdução ao Código Civil, foi agora substituída pela nova lei de introdução à norma de direito brasileiro, sempre afirmou que o juiz deve aplicar a lei tendo em vista os fins sociais a que ela se destina e o bem comum. O novo Código de Processo Civil, pela vez primeira, tem uma parte geral que estabelece normas em procedendo para os juízes, dentre outras. Se vai julgar uma questão humana, respeite a dignidade da pessoa humana. Se vai julgar uma questão de direito público, respeite a questão da moralidade administrativa. E se vai julgar uma questão que diz respeito à sociedade em geral, tem de observar que a lei deve atender aos fins sociais a que ela se destina e às exigências do bem comum. Então, senhor presidente, eu concluindo, eu assento que uma viragem jurisprudencial a essa altura, mercê de considerá-la com a devida vênia, inoportuna e antijurídica, por isso que acho que não se pode falar em segurança jurídica. Qual é a juridicidade, a confiança legítima que tem para ter uma pessoa que já foi condenada em 2 instâncias? Isso não é segurança jurídica. Entendo que essa viragem jurisprudencial trará danos incomensuráveis ao país e à sociedade brasileira. E aí, senhor presidente, me vem à mente, como aqui todos findaram seus votos com passagens da literatura de aqui e de alhures de maneira brilhante, me veio à mente uma passagem de Shakespeare na peça Júlio César, no discurso de Marco Antônio à beira do túmulo de Júlio César. E dizia ele, o bem que os homens puderam fazer são enterrados com os seus ossos. Os males que os homens fizeram sobrevivem depois da morte desses homens. Senhor presidente, com essa convicção, com essa percepção que eu tenho de que é melhor para o meu país e para a sociedade brasileira, eu voto no sentido de manter a decisão proferida em sede cautelar para assentar a interpretação conforme ao artigo 283 do Código de Processo Penal, no sentido de que é possível e constitucional o início da execução da pena privativa de liberdade após a sentença condenatória de segunda instância, posto ordem escrita da autoridade competente. Então, eu julgo parcialmente procedente, no sentido que votou o ministro Alexandre Moraes, ministro Luiz Roberto Barroso, ministro Edson Fachin, apesar de, no final, julgar procedente, na verdade, a ratio da sua decisão é que essa interpretação é cabível. Eu votei pela inconstitucionalidade. Votei pela inconstitucionalidade do dispositivo. Isso. Então, e assim está na ata, exatamente como no dispositivo do voto de Sua Excelência. Então, eu acompanho os votos divergentes que foram aqui proferidos pelos eminentes colegas e peço vênia, mas acredito ter obedecido os compromissos que nós assumimos nesse horário.